a Deus por darmos a condição de estarmos de pé. E a presença de cada um de nós. Hoje deu uma chuvinha até agradável nessa noite, deu uma melhoradinha na inspiração, né? A umidade melhorou bem, ficou mais tranquilo. E fique tranquilo, segundo a meteorologia, diz que vai chover até domingo. Não vai ter alguns ventinhos livres, viu? Mas não fica com medo de chuva, não vai ter nada disso fora do controle. A internet diz que teria vendaval em Goiás passando de 200 km por hora. Mas Deus está com a mão sobre cada um de nós, nenhum de nós seremos atingidos. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Queridos, continuando o tema que estamos abordando na sexta-feira, que é as minhas finanças no altar. Esqueci de pegar guarda-chuva, não sei, acho que foi lá no banheiro. Toda a minha vida estrutural, financeira, nós temos que trazer ela ao altar. Isso aqui representa o altar de Deus. Nós damos o nome disso aqui culto, mas isso aqui é altar. Aqui representa o altar de Deus para nós que somos membros desta casa. Cada igreja tem seu altar. O que acontece? Nós precisamos colocar esse altar de Deus como centro das atenções para o nosso bem-estar. Amém? Eu queria fazer uma pergunta, não leve como discreto. Tem alguém no plenário que não concorda na integridade da Bíblia? Integridade é na sua totalidade. Tem alguém que é contrário, parte da Bíblia, parcial, total? Tem alguém? Amém. Eu acredito que todo crente, na hora que aceita Jesus, começa a estudar a Bíblia, passa a entender que é o livro por excelência, que não tem falha. A tese das pessoas que ainda não estão na casa de Deus, que diz que a Bíblia foi escrita por homem. Claro que difícil seria chamar um jumento para escrever a Bíblia. Porém, esses homens não foram homens como não foi usado por Deus. Os estudos levam que houve um período de aproximadamente 40 anos para que fosse escrito todo o contexto. Cada tempo, cada região, cada país tem sua língua e outras traduções, o original e outras traduções. Nós temos a Bíblia em português, em espanhol, em inglês, francês, etc. Mas a Bíblia é uma só muda o idioma de qual é ligado àquele país. Então nós vamos passar uma pinceladinha aqui nesse contexto. Vou te ligar aqui para melhorar a visão. Está muito claro. Minhas finanças no altar. Aqui é a simulação de um altar. E as pessoas de joelho diante do altar. Nós temos outra forma de adoração a Deus. Isso aqui é o Muro das Lamentações em Israel, Jerusalém. Israel tem duas capitais: capital religiosa, que é Jerusalém, e capital política, que é Tel Aviv. Capital do país Israel é Tel Aviv, politicamente. Só que religiosa é Jerusalém. Todas as atenções religiosas é ligado a Jerusalém. E aqui é o Muro das Lamentações. Alguém já deve ter visto falar. Aqui, gente do mundo inteiro vão até esse Muro das Lamentações para orar, falar com Deus. Tem muitas pessoas. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Alguém assistiu? Eu já assisti várias vezes. Alguém já assistiu? Fernando já assistiu? Bom, muito bom. Quarto de guerra. Vamos dizer que aqui é o quarto de guerra. Lugar de orar ao Senhor. O que é quarto de guerra no filme? Está dizendo que as lutas que nos cercam são inúmeras, mas a irmã tirou um quartinho que leva o lugar de oração. Quarto de guerra. Ou seja, tinha batalha, tinha luta de todo jeito. Quando ela entrava no quarto de guerra, ela saía vencedora. Cada um de nós precisamos ter um quarto de guerra em casa. Talvez o quarto de guerra é dentro do carro que ele trabalha dirigindo o dia todo, e ele está aqui falando com Deus. Aquele problema que está começando na casa vai acabar. E quando nós falamos com Deus, Ele muda a história.
história. Eu conheço ele. Eu conheço ele e ele já mudou muitas histórias da humanidade no planeta. Então, muito bem, aqui é o mundo das lamentações, aonde as pessoas estão aqui falando com Deus. Vamos lá, o que é altar? É o mesmo que lugar, estou colocando uma linguagem popular para fácil interpretação. Lugar de adoração. Cultuar o Deus vivo. Apesar que temos altar de Deus mortos. Mas nós cristãos temos altar com Deus vivo. Apresentar minhas ofertas ao Senhor, lugar sagrado ao Eterno. Irmão, é natural, nós seguramos os anos. Quando tem pessoas não crentes participando do culto, nós fazemos um convite, um apelo, e as pessoas vêm aqui, dobram o joelho. Eu disse que aqui representa o altar de Deus, é o centro aonde a bênção está saindo, e ele dobra o joelho aqui, levantou o braço e eu quero ser crente. E a partir de agora nós oramos por eles, vamos discipular, acompanhar, ele vai estruturando na Bíblia, aprendendo da Bíblia. Daqui a pouco ele vai dizer assim, como Deus mudou a minha história. Irmão, Deus muda a história. Deus não vai arrastar ninguém com cabo de aço, só que ele vai tocar no coração para que ele vá aos pés da cruz. É isso que acontece. Então o altar é um lugar de adoração, aonde eu presto a Deus o meu estado de adoração. Eu venho aqui cultuar. O contexto geral, nós vimos aqui para cultuar Deus. Eu bato muito na tecla, nunca venho à igreja para assistir culto, irmão. Não funciona. Porque se eu venho para assistir, eu vou ver tanto ele, mas quando eu venho cultuar Deus, eu não vejo nada. Pelo contrário, eu vejo o irmão abençoado, a irmã abençoada, o sermão, quem cantou, quem testemunhou, eu sinto uma bênção. É tanto que quando você está conectado, diz, pô, mas já acabou o culto. Sabe por que você está conectado? Quando não está, pô, mas que mensagem chata, que pregadorzinho fraco. O ensino de hoje é porque eu vim assistir, eu não vim cultuar. E a diferença está aí. Amém? Então vamos lá. A narrativa do versículo 9 do capítulo 3 de Provérbios que lembro diz: traz uma clara palavra a todos nós, onde o versículo tem duas partes. Parte geral: honra ao Senhor com os teus bens. O que é honrar a Deus com os meus bens? Eu já acompanhei situações lá em Palmas, quando eu morei lá, eu morei 12 anos em Palmas, pessoas que andavam de bicicleta, e ele trabalhou, Deus abençoou, e ele comprou uma motinha, é melhor do que a bicicleta, e ele pediu: Deus, dá um carro. No dia que tu me der um carro, no dia de chuva, buscar os irmãos que não têm carro, os idosos, vão buscar e levar. E Deus deu o carro. Só que quando precisou, eu não posso hoje. Eu estou com gasolina só. Passado o dia, não, meu carro não está de confiança não. Eu vou só para casa, porque se eu sair, pode quebrar daí. Sabe por quê? Servir a Deus com aquilo que você não tem é fácil. Eu quero servir a Deus é com o que eu tenho. Deu para entender? Eu tenho que servir a Deus é com o que eu tenho. Se eu tenho um fusquinha, eu vou colocar à disposição a obra de Deus no fusquinha. Deus pode me dar um molho, que eu possa levar os irmãos? Pode. Mas eu tenho que servir primeiro com o que eu tenho. A irmã Andréia, a irmã Fernanda, teve conosco ali numa igreja. Aquele salãozinho da irmã divina, tão verdade. Há um dia que tivemos um movimento divertido e as cadeiras falharam. E eu morava no barracão do fundo, mas não tinha nada a ver com o salão da igreja, era aluguel separado. Só que o pessoal achava que a minha casa era casa pastoral e arrancharam e as coisas. Eu ia lá, pegava as cadeiras da minha mesa e trazia e botava no corredor. Uma irmã, não posso dizer não, porque a história é pastor de fascista. As cadeiras da minha casa, eu vou trazer para a igreja? De jeito nenhum, assim. Irmã, essas cadeiras que estão lá em casa foi Deus que me deu. Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. Mudando de salão para outro, enchi um fusquinha que eu tinha, cadeira, areia, tijolo, cimento.
Você está botando isso dentro do seu carro? Irmão, o carro que me deu foi Deus. Eu estou fazendo a obra dele. Mas sabe o que acontece? Eu tenho que reconhecer o que Deus fez por mim. Há 14 anos, eu estava no leito do hospital Araújo Jorge. Uma Miguelina conhece o Araújo Jorge mais que ele. Irmão, lá morre gente todo dia, em quantidade não divulgada. Também ele recebe o Brasil lá. 14 anos eu estou contando a história. Araújo Jorge não cuida de gripe não, querido. E nem de unha encravada. Ela só cuida de câncer. E eu estou aqui, eu não sou grato em geral a Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então eu tenho que prestar a Ele. Eu tenho que servir o Senhor com tudo que eu tenho. O que precisar dentro do contexto administrativo meu, eu quero prestar a Deus com os meus bens. E Deus está me dando vitória grandiosa. Deus tem me abençoado, irmão, de uma forma que parece mas eu estou recebendo mais isso. Sim, é Deus que está no controle da minha vida e da sua também, graças a Deus. Então, honra o Senhor com os teus bens. Irmão, precisa de um carrinho de mão para carregar as coisas aqui, nós estamos. A igreja não tem? Não. O carrinho dele está novinho lá em casa, que é para mim. E o ladrão entra e leva. Aí nem tira e nem tá. Não é melhor servir a Deus com o que você tem? Entender que todo o contexto de bens que está na sua mão, sob o seu governo, foi Deus que permitiu. Ele trabalhou. Mas você pode trabalhar, se Deus não colocar a mãozinha, você fica só patinando, igual o carro na corrida. Honrar é princípio de quem é submisso ao Senhor. Quando eu estou honrando as minhas lideranças, ou seja, todos que estão acima de mim, por certo, bênçãos cairão sobre a minha tenda. O estado de honrar a minha liderança proporciona bênçãos sobre a minha tenda, sobre a minha casa. Funciona isso. Conheci um pastor, hoje pastor, na época, me parece, no outro estado, e um dia ele ficou zangado, pastor Ribamar, com o pastor. E ele falou assim: é o fulano, falou pejorativo. E eu estava distante, mas deu para escutar. Saindo assim, rapaz, você não deveria ter falado aqui com o teu presidente. Mas é o fulano, não fala. Ele é autoridade sobre mim e você. Ele é presidente do campo, é o nosso pastor, respeito. Você não concorda? Não tem problema, você não é obrigado a concordar. Mas falar palavras que ferem a dignidade de Deus, porque ele é ungido de Deus, ele é escolhido de Deus, ele está à frente, ele é o sacerdote nosso. Irmão, não estou dizendo que foi só isso. Isso aqui houve vira-volta. Aí um dia conversando com ele, já que não foi ele eu falei sobre a esposa dele. Não, tem 2 anos que eu estou separado dela. Não, mas o que aconteceu? Não, ele contou aquelas histórias. Casou com outro, eu fui numa Assembleia Convencional 2022 em Cafã, enquanto ele com a nova esposa, cumprimentei. E me parece que já estava bem certo. Teve tanto vira-volta na vida dele. Irmão, honrar a sua liderança. 15 de novembro de 2024, eu estava numa igreja nossa de Vila Nova, dando uma palestra. Comigo estava um outro pastor nosso. Eu falei sobre liturgia e ele falou sobre honra, trabalho de obreiro prestando na casa de Deus. E eu aprendi uma coisa naquele dia com aquele pastor, companheiro nosso. Ele disse: irmão, eu descobri que eu preciso honrar mais o meu pastor presidente. Ele dirige igreja. E ele estava viajando aí de férias no local X, e lá ele encontrou algo que chamou a atenção dele. Ele disse: sabe, eu vou comprar um negócio desse para o meu pastor presidente. E comprou. O Espírito Santo falou no coração dele: honra o teu pastor. Querido, trazer algo para o teu pastor, para o teu líder de departamento, para a liderança superior, nada disso. Aqui na frente tem uma palavra, a popular palavra puxa-saco. Você
não é puxa-saco, não tem nada a ver. Honra é uma coisa, puxa-saco é outra coisa que não deve existir no meio de crente. E ele passou a honrar. Toda vez que ele vai, ele traz uma lembrança. Era o pastor Pedro. Eles vão, se está ligado à honra, isso só quer dizer que Deus está prosperando de uma forma. Às vezes está caindo para ele de chuveirão grosso, de ducha grossa. Ele disse outra coisa: entrego o que é do Senhor todos os meses. Só que eu estava entregando de forma errada. Sabe como? Eu pegava o salário, eu pagava todas as contas e depois, lá no 15ª colocação, que eu entregava. E ele entendeu que não deve ser assim, tem que ser primícia. Primeira coisa, entregar o que é do Senhor. Depois você vai fazer suas coisas pessoais. Primeiro, devolve o que é de Deus, que não é seu. Nós ganhamos 1.000, nós só temos 900. Não faça compromisso comigo, porque 100 não é seu. E jamais eu posso tocar no que é do Senhor. É Bíblia, querido, é Bíblia. Não tem como correr, porque é Bíblia. Então, olha bem. A palavra honrar é diferente da popular puxa-saco. Não tem aquela pessoa, se eu trago uma Bíblia e dou para o pastor nosso, aí ele toma conhecimento. Não é você não, eu estou só fazendo isso. Ele toma conhecimento, ele vai lá, a Bíblia que eu dei custou 500 reais, ele vai comprando 600. Não tem nem condição, passou o cartão, passa o cartão em todo lugar, mas ele quer dizer que ele está no destaque. E ele sai assim: rapaz, dá um presente para o pastor. Irmão, não precisa falar para ninguém. Tudo que nós fizemos em prol do nosso próximo, em prol do reino de Deus, não precisa publicar no jornal popular, no daqui, nada. Você fez para a glória de Deus. E o pastor que eu faço menção disse: passei a fazer de forma correta. Caiu na conta, o ordenado depois, ninguém recebia dinheiro, caiu na conta, ele já pegava e dizimava lá na conta. Aí começa a pagar essa conta. Ele disse: Deus tem me prosperado de uma forma tão grande, que ele não sabe. Aí, saindo da palestra, nós começamos a parte, teve um almoço, e ele foi e me contou algumas coisas. Mas está acontecendo isso? Irmão, quando eu penso que não, se eu dei 100, estou recebendo 400, se eu dei 500, estou recebendo 2.000. Chegou um irmão lá e disse: pastor, eu estou incomodado com essa semana, eu não tive como vir à igreja, mas Deus me disse que é para trazer esse aqui para o senhor. Pegou um envelope, botou no bolso dele, e ele não quis olhar lá a presença do irmão. Chegou em casa, tinha 2.000 reais. Ele disse: eu não estava tanto precisando, mas também não ia jogar fora. É claro. Se estou honrando aos meus líderes terrestres, agora imagine o quanto devo honrar ao Deus Todo-Poderoso. É Ele quem me dá a vida, oxigênio todos os dias, livramento, cuida da minha casa e da prosperidade constante. Irmão, o Deus que eu e você servimos, Ele que cuida de nós. Se eu estou respirando e inspirando, é Ele. Onde qualquer hora a bombinha, vocês sabem. Eu saio de casa, vou ao centro da nossa metrópole, resolvendo coisas de volta. É Deus que está cuidando. Quantos assaltos tem, quantos acidentes, quantas coisas terríveis acontecem, e eu e você vamos e voltamos em paz. É Deus que está cuidando. Então eu preciso reconhecer o que Ele já tem feito por mim. Tudo que nós formos fazer não é pelo que Ele vai fazer, pelo contrário, é pelo que Ele já fez por nós. Alguém já foi assaltado com uma arma assim, arma na cabeça? Quem já foi? Alguém que já foi? Tomaram carro? Meu Deus. Eu já tive presente com um assalto. Eu estava no trânsito, parei a casa de um amigo e fomos assaltados. Eu ia levava a chave do meu carro e por um pouco pegava um notebook. Estava lá dentro dela. Guarda aqui, lá dentro. E ela levou o notebook. Aí tinha um policial, meu irmão, com a esposa, um adolescente, estava numa mesinha assim, com um tablet e o celular do policial. O bandido foi lá e tomou o celular e o tablet. E ele disparou um tiro. O tiro
no dono da casa, bateu no piso, foi no fogo, caiu a bala na cadeira dessa casa. Eu imagino, na minha técnica pericial, ele só tinha uma bala, que parece que ela pegou, só tem uma bala. Ele estava drogado. O policial estava paisando, coloca ele saiu do balcão, já colocou ele, ligou o cozinho. Aí choveu viatura lá. Não, é livramento, querido. Eu sofri um acidente em 2004, 19 de dezembro de 2004. O micro-ônibus tinha 30 pessoas a bordo, excesso de passageiro. Era só para 21, tinha 30, incluindo 2 bebês com 7 dias gêmeas. O ônibus deu umas 4 roladas, eu parei lá, cortou o corpo da vida, pegou 13 pontos, quebrou a costela e a pintura arranhou toda. Eu estou aqui contando a história. Deus é bom demais para mim, irmão. Eu não posso deixar de reconhecer. Tive outros acidentes de trânsito lá nos anos 80, um carro caiu do monte lá no Parazão. Eu estou aqui contando a história. Então, tudo que eu venho fazer é reconhecimento do que Ele já fez por mim. Ele me deu família, querido, que tem de pessoas que não têm um integrante na família, sanguínea principalmente, irmão, primo, parente, vive aí ao léu. Deus me deu família. Então eu sou grato ao meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim em toda essa caminhada aqui na terra. O versículo diz que devo honrar o Senhor com os meus bens. Isso significa que tudo que eu tenho sobre a minha administração devo dispor ao Senhor. Por exemplo, carro, casa, bens imóveis, meu trabalho na casa de Deus. Honrar. Dia desse, o irmão Leonor chegou e disse: pastor, amanhã eu vim dar uma arrumada na grama. Eu, Dodói, até precisando dar uma ajeitada aí de novo. Irmão, não precisa o pastor limpar mais, não precisa limpar a grama, não. Nada, não precisa, é casa de Deus, é minha casa. Pastor, o senhor hoje mora no anexo da igreja? Sim, eu já morei a 5 quilômetros da igreja. E quantas vezes eu pegava um enxadinho e chegava: pastor, eu posso vir amanhã dar uma ajeitadinha no quintal? Pode. O senhor nunca, o pastor falar para mim, nunca. Eu estou com 55 anos na casa de Deus. Eu dou uma olhada, está precisando. Eu só peço autorização para mim, que a vez chegou lá para fechar um matinho dele. Irmão, isso é honrar a Deus. Mas também não é para chegar aqui: pastor, eu limpei a grama, eu fiz isso. Negativo, não faça isso não. Você já foi, recebeu o teu galardão. Eu tenho que fazer de livre, espontânea vontade e por amor. Não é que o pastor está falando, não. É por amor. Eu tenho que vir aqui cuidar da casa de Deus. Eu costumo dizer que aqui é o segmento da minha casa. Está só família nossa aqui. Um dia desse eu estava aqui, há uns 20 dias, antes de eu adoecer, e eu vi um copo ali, passou uns 3 ou 4 irmãos tocando no pé, olhava e vi o copo. Irmão, na sua casa você faz isso? Irmão do céu, se na sua casa você faz isso, misericórdia. Não tem um papel, tem um copo na minha casa, eu tiro imediatamente. É minha casa, mas aqui é o segmento da minha casa, e aqui a casa de Deus tem que ser superior à minha. Amém? Pastor, eu não vim para ouvir isso. Pois, lamentavelmente é coisa de crente. Aprender. Amém? É necessário que disponibilizamos para servir ao Senhor. Desculpas não devem ser aplicadas para não fazer aquilo que podemos fazer. O que existe hoje, nós estamos numa massa. Não é para entender o Brasil e o mundo. Desculpas. As pessoas deixam de fazer algo para Deus. Você está fazendo para o pastor da igreja, nem para agradar o seu líder departamento, você está fazendo para Deus. Mas as desculpas são muitas. Irmão, queria que você viesse amanhã. Não dá. Não lembrei. Não dá. Só que mês que vem, termina o ano, ele nunca pode. Aí uns dizem: chega tarde do serviço, aí você sai e está no pedido automático. Ele pode ir? Pode. Mas por que todo dia diz que chega tarde não pode vir, mas pode ir para o pedido logo mais cedo? Não pode ser depois das 9 horas, por causa disso. São desculpas que o ser humano tem dado em prol do reino de Deus. Não é melhor falar: não, eu não vou, eu estou
sentindo cansado, eu não posso mais inventar desculpa, disse o pastor de Deus, mas você sabia que isso é a mentira disfarçada? E é mesmo. A irmã Miguelina chama eu para comer um frango caipira com polenta. Irmão, se vocês fizerem isso, pelo amor de Deus, me avisa, para me preparar. Porque eu como. Caipira, eu gosto. Um caldinho, um quiabinho, tudo isso. A irmã Miguelina me chama para almoçar na casa dela, um frango caipira com polenta, mas eu não quero ir. Pastor, que dia você pode? Aí eu marco daqui 30 dias, porque eu não quero ir. Aí quando está chegando o dia, ela vai com o ônibus, daqui 3 dias. Irmã, esqueci, eu fiz um problema. Mentira, eu não quero é ir. Eu estou dando um exemplo aqui que é popular entre nós. Não é melhor dizer, não, eu não posso ir. Pronto. Não deu para chegar em ter. Ser sincero é a melhor coisa. Porque daqui a pouco, quem é que vai estar confiando nessa pessoa? Toda coisa ele dá desculpa, toda coisa ele inventa uma coisa, ele vai inventando. Deus um dia cobrará de mim e de nós. Deus vai cobrar. Imagine, na hora de uma prestação de conta, não, Deus, tu sabe, eu vivia muito cansado, eu pegava ônibus, eu ia lá e tal. Muito bem. Mas como é que alguém chamava para um churrasco, você está nessa hora? Você dava um jeitinho. André, eu percebi aqui, nessas confraternizações das mulheres, nos cultos, nem todos lembram, mas na confraternização pelas câmeras, eu vejo até que não é daqui. O que acontece? Por que naquele dia tem tempo? Naquele dia pode. No culto de ensino, é minoria. No culto de domingo, na escola do maioria. Mas no dia daquela confraternização que tem, como se libera, né? Eu não sei, talvez nem que não como se libera, mas pode vir naquele dia. Mas nos cultos não pode. Meses atrás aí, eu olho nas câmeras, mas aquele irmão tem meses que não pisa na igreja, mas hoje veio. Eu sei que ela tem noção de ter comida na casa, mas nesse momento pode, mas no estado de prestar um culto a Deus, não tem tempo, não posso. Desculpa, crente, tem tirado o vocabulário que tem. Olha esse versículo aqui. A omissão biblicamente é pecado. O que é omissão? Deixar de fazer aquilo que era para nós fazer. Na lei civil, diz que se eu for passando numa via pública e tiver uma pessoa acidentada, está sangrando, eu sou o primeiro a ter contato com aquele, eu devo prestar socorro. Eu sou paramédico? Não. Mas eu vou chamar o socorro, vou chamar a viatura da polícia para presenciar, é prestar socorro. Agora eu passo e não dou moral, é omissão, é crime. Depois as câmeras de um outro passeio, porque o atraso de um socorro pode levar a frações de tudo. Aí depois eu posso ser reconhecido e a justiça vai me chamar. Hoje está muito difícil fazer isso, e pessoas físicas, facilitadas, elas começam a correr e você Exatamente. Mas crente é inteligente, ele vem para a escola dominical com ensino e aprende essas coisas. Eu falei um dia desse para um irmão, você tem que ser sábio, inteligente. Quando sai de casa, você não fala com Deus para te abençoar no trânsito do dia. Deus vai te orientar, porque tem hora que você. Então, a omissão, olha lá, está na Bíblia. Não vamos estar lendo essa referência no tempo. É Tiago 4,7. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós tivemos uma dificuldade um tempo atrás. Está precisando de pessoas para ajudar as crianças e outras coisas. Pessoas capacitadas, com especialização. Critique dos nossos professores, não quero nem saber do que funciona dele, mas sabe criticar os caras. Para mim, criticar alguém tem que fazer igual ele ou superior. Irmão, quem é que não erra? Quem é que não falha? Agora eu só sou uma pessoa só para criticar, que não sabe fazer aquilo, ele não dá conta, ele e tal. Então o que você não vai fazer? Você sabe de tudo. Eu tenho um amigo advogado, pastor. Vira aceitando Jesus em 70 e pouco.
Pastor, irmão, o homem sabe demais. Não, pastor, não, ele disse assim. Eu disse, por que ele está sendo presidente da República? Tão inteligente que ele é. Tudo que nós comemos num grupo que nós temos, ele destaca. Tá, que eu tirei. Não estou perguntando, eu sei que é votar, não sei explicar aquilo. É sabido demais. Eu tenho medo desse povo saber demais. Porque no final da carreira, ele sempre dá para as duas. Não, funciona assim. Então, omissão, biblicamente, no contexto da obra de Deus, é pecado. Eu sei, posso e omito de fazer. Aconselhamos a todos a fazerem a obra de Deus de forma voluntária e com a máxima qualidade possível, com amor e não pensando em nada em troca, pois já somos abençoados por Deus. Irmão, tudo que eu vou fazer em prol do reino, devo procurar fazer com excelência. Quando eu estava dirigindo a igreja do Jardim Maria Elisa, eu fiquei sem computador, não, fiquei sem internet em casa, período X. Para preparar os estudos, eu ia no Lan House para digitar lá, baixar na internet, digitar e tudo, as programações da igreja e tudo, porque eu tenho que fazer com excelência. Se eu for prestar serviço para qualquer pessoa, eu vou fazer desse jeito. E para Deus, não. Menino, eu vou mesmo. No Lan House, faço, digito, pego. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso, que está ao meu alcance de conhecimento. Ah, não, é de qualquer jeito aí, de qualquer jeito, a programação pega uma caneta e risca aqui. Não. Você sabe fazer melhor, então faça o melhor. Você está fazendo para Deus. E não é esperando nada em troca. Eu vou fazer aqui esse estudo, vou fazer a programação da festa da igreja, porque Deus vai ter que te abençoar. Querido, você já é abençoado. Você já está sendo abençoado. Então tenhamos cuidado com essas coisas. É bom lembrarmos que os bens que adquirimos ao longo da nossa vida, foi Deus que nos deu. Tudo é dele. Nós somos dele. E quando cessarmos a vida aqui, não levaremos nada para a eternidade. Querido, tudo que eu tenho, que você tem, é de Deus. Foi Ele que te deu. Foi Ele que concedeu. Eu comprei uma casa, Deus me deu mais uma. É Deus. A prova é que no dia que Ele quiser tomar, eu tomo. Conheci um irmão, ele era de Nápoles, mudou para Pará, e lá nós conhecemos. Um grande empresário. Eu vou falar uma coisa, estou jogando em direito. Como ninguém conhece ele, Afonso. Técnico de computação, até o Elcio trabalhou no dia com ele, aprendendo lá sobre o programamento, conceito de computador. Afonso, lá no Pará, contou um dia para mim toda a história. Segundo eu, era um bem empresário sucedido. Mas eu brinquei com Deus. Eu passei na igreja no dia que dava tempo. Eu cheguei a passar 42 dias sem ir na igreja. Aí aquele domingo escapou. Deus usou um irmão, disse que muito simples, falou: olha, não mudei dessa situação. Eu estou percebendo que você está envolvendo com a igreja, não ia morar perto da igreja, você gastar 10 minutos de carro para a igreja. Um prédio, sobrado. Você disse que nada. Eu estou muito bem. Essa palavra feriu a dignidade de Deus. Ele saiu de um culto de domingo, depois conversou com esse irmão. Quando foi sábado seguinte, ele estava sem R$1 no bolso e com uma dívida centenária. Ele disse: não tem explicação. Quando o irmão mandou terça-feira, surgiu uma dívida, eu fui lá e pensei que eu tinha vendido o sobrado, vendi o carro e eu fiquei de pé, indo para a igreja com chuva, com guarda-chuva. Porque ele brincou com Deus. Ele disse: foi a brincadeira minha com Deus. E Deus disse: pois é, eu vou tirar o que você tem. E ele voltou para a lona. Sabe o que é lona? Você está com o carro, 10 minutos na casa, sobrado, uma loja de informática top, serviço para todo lado que tinha, com 2 crianças pequenas, hoje já são adultos. E ele perdeu de domingo à noite até sábado, 4 da tarde. Ele estava indo morar na casa do sogro, porque tinha perdido tudo. Lá no Pará, ele disse: eu nunca mais vim. Hoje é um grande empresário, muito bem sucedido, tem a mão aberta para abençoar. Assim que ele chegou lá, ele abriu a mão assim: vamos fazer isso aqui. Ele chegou: não, eu vou ajudar. Mão aberta, fiel, Deus abençoou ele, porque ele reconheceu o ser ele, pediu a misericórdia e Deus deu o ganho.
para perdoar todos nós. Então façamos a obra de Deus com amor e esperando apenas a vida eterna. É necessário que deixemos de ser apegados às coisas terrenas. O fim é chegado para todos nós. O que tem de gente que é pegado? Não. Esse aqui é Deus. Eu não empresto. Apesar que você olha para emprestar dele. Empresta não funciona. Meu carro, de jeito nenhum. Para entrar tem que fazer aquele negócio. Como é que faz? Tirar a poeira do pé para entrar no carro. Eu já vivi isso. Já fui humilhado desse jeito. Mas Deus me deu graça. Negativo. O ladrão leva o carro de qualquer um de nós na hora que Deus permite. Disponibiliza aquilo que você tem para fazer a obra de Deus. E eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Observamos a parte B do versículo 9, dizendo leitura. E com a primeira parte de todos, essa palavra está dizendo é todos, não é parcial, é total, os teus ganhos. Irmão, é Bíblia. Eu pertenço a alguém que não concorda com a Bíblia. Isso aqui é Bíblia pura. Provérbios 3, versículo 9. Aqui está. Com a primeira parte, ou primícia, de todos os bens e rendimentos que vem à minha mão, está na Bíblia. É palavra de Deus. Eu devo prestar a Deus um culto. Primeiro, devolvo o que é de Deus. E os 90% eu posso fazer o que eu quiser. Mas aqui está dizendo que é primeira, é primícia. Não deixe. Eu não estou entregando o dízimo na casa do Senhor porque não está sobrando. Quem lhe disse que Deus quer resto? Se Ele te dá a vida em primeira instância, logo sai do ventre da mamãe, já te dá o oxigênio para você respirar. Então Ele ia esperar você ficar velho para depois te dar a vida. Né, Catinho? É primícia, é primeiro lugar. E é de todos, não é parcial. Olha aqui uma tabelinha. Aqui na frente tem uma tabela. A recomendação aqui é: precisamos honrar Deus com as primícias daquilo que vem nas minhas mãos. O versículo é claro que é todos, todo o rendimento entrar na minha mão. Olha uma tabelinha aqui. Salário mínimo. Quanto é o salário mínimo atual hoje? Não tem ninguém ganhando salário mínimo. Tudo é assim, graças a Deus. Tá. Salário mínimo 1.518, eu faço um bico extra. Olha bem. Eu faço um bico extra e dá 1.700. Depois eu tenho uma venda de bombom, vou ter que ir só isento. Você pode entender o que for. Dá mais 1.070. Total, 4.280. Dízimo. Primeiro. Não vai pagar luz não. Entrega o que é do Senhor. 428. Esse aqui é o que é meu. Ou seja, 90% sobre a renda que eu tiro, esse eu posso gastar na administração familiar. Dízimo, você tem que trazer de todo. Você ganha o salário mínimo, dizima, o bico, dizima, a venda de texto, dizima. Eu estou falando para ser fiel com Deus. Para ser fiel com Deus. Não é parcial. Eu vou dizimar só desse negativo. Eu estou falando a forma de ser fiel com Deus. Pastor, não concordo. Não tem problema. Você está discordando com a Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Eu acabei de dizer que é Bíblia e é palavra de Deus. Então não concorda, não tem problema. Só que o boleto vai chegar. O boleto vai chegar um dia. Irmão, eu estou na igreja há 50 anos e já vi muitos boletos chegando alto, com juros, correção monetária, etc, etc. Deixa eu entregar aqui 428, daqui a pouco está gastando 4, 8, 10, 20, 30. Mas que foi? Uai, o boleto. Você ficou devendo. Eu estou dizendo isso para que possa entender. Dízimo é de toda a renda. Eu sou aposentado. Há uns anos atrás eu estava fazendo uns bicos de pedreiro. Final de semana, ou quinzena, quando terminava o serviço, eu pegava X valor e dizia: até o dia, tesoureiro, ué, pastor, você entregou disso, peguei para aqui, vai ter meu salário. Cadê a aposentadoria? Isso aqui é a Bíblia, isso aqui é outro. Eu já disse, para que eu dei plenário, vou falar logo. Sempre eu ganho presente. Sempre eu ganho presente. Muito meu aniversário mesmo. Eu ganho uma camisa. Em regra geral, eu sou tipo desses, que é falta de educação, né? Aí,
Eu vou para mim, às vezes eu já conheço a camisa, custa quanto? R$55, por exemplo. Ganhei um perfume, eu vou lá, cavaleiro, custa quanto? 80, por exemplo. Mas ganhamos mais caro, né? Demos perfume aí, somei tudo, eu vou 145, por exemplo. Eu vou lá, entrego, dízimo. Pastor, não concordo, não tem problema, essa questão minha pessoal com Deus. É porque eu reconheço o que Deus tem feito. Agora, se eu recebo muito presente, muito amor, a bênção é de Deus. Pastor, eu nunca vi ensinamento, não tem problema. Eu ensinei lendo a Bíblia e descobri que eu preciso ser fiel a Deus em tudo. Em tudo. Aí eu disse, não concordo, não tem problema. Só que o boleto vai chegar. Boleto é forma de débito a ser pago, não é assim? Tem boleto de retorno? Não tem. Tem crédito e conta. Então, eu fazendo assim, entendi que eu estou sendo fiel com Deus. E Deus tem abençoado eu, a minha descendência e as pessoas que estão à minha volta. Porque Deus é fiel. É a forma correta que eu sirvo a Deus. Agora, quem não concordar não tem problema. É Bíblia. Planilha financeira. O que acontece? Receita do mês. Está para ler, está pequeno, mas está para ler. Receita do mês. 4.280, que é o valor que somamos. Dízimo. Tá. Depois vem as despesas ordinárias da casa. Irmão, isso é planilha que eu faço há muitos anos. Eu acho correto fazer isso. Eu tenho prestação de conta para mim mesmo. Planilha, relatório anual, eu tenho. Pastor, não tem problema. Eu faço isso porque eu acho melhor. Eu tenho controle de tudo. Se eu gastei R$200 com o carro, eu coloco despesa, eu consigo evitar. Então, se chegar uma auditoria, um dia ela tem tudo anotadinho. Tudo anotado. Aí, eu uso esse termo. Eu não ponho dízimo nem aqui embaixo, não. Eu ponho primeiro. Como eu tenho ainda, daqui um dia vai cessar em tal de imposto de renda, eu tenho receita e o primeiro é o imposto de renda, porque o imposto de renda não é meu. O imposto de renda é do governo. Se eu tiver restituição, na declaração que eu faço, tiver restituição, eu dizimo da restituição. Vem por R$1.100, eu dizimo, porque aquilo é meu. Outra coisa, eu faço um empréstimo, tem um negócio de empréstimo, consegui nada, eu volto. Aí, eu tenho 4.000 e tanto da minha receita, vamos dizer, do meu benefício, aí eu tenho lá R$200 de empréstimo, aí subtrai. Os 200 é seu, eu dizimo ele, porque eu desfrutei dele, eu dizimo dele, eu desfrutei, então é meu. Se fosse separadamente, não é que eu pegasse salário, eu não ia lá pagar o empréstimo. Ele entrava como água, luz, etc. Ele entrava. Então eu faço isso. Pastor, isso é questão pessoal, Senhor. Graças a Deus que é minha. Só que eu vi, à luz da palavra de Deus, se eu fizer assim, eu estou sendo sincero com Deus, porque Ele sabe de tudo que eu ganho. Ele sabe o que eu gasto. Eu tenho, a planilha minha é muito grande, bem imensa. Despesa extra, diversos, serviço social. Se eu ajudar uma pessoa, eu coloco serviço social, eu faço isso tudo, porque eu acho que é bem mais agradável. Aí eu coloquei só exemplo: água, energia, internet, compra de mercado, reserva técnica. Eu digo, bom é fazer uma reservinha técnica. 50 conto. Quanto você reserva lá na conta? Deixa guardadinho. Se precisar uma hora de emergência, você tem uma reserva técnica. Ah, não, pastor, eu não deixa o negócio de reserva técnica. Se precisar, eu vou lá no banco para entregar. Problema não. Só que passa tudo. O pastor Aparecido está aqui um dia falando sobre esse assunto. Passa o cartão. Pastor Aparecido, me empresta aí o dinheiro que eu passei o cartão e ele tem o cartão meu me empresta. E ele não está errado. Cartão é pessoal. Cartão é pessoal. O dinheiro que eu dei, eu meu, mas eu tenho cartão de crédito, graças a Deus. André, cada um tem o seu cartão, é pessoal. Aquilo, certamente já está com o CPF estragado. Eu sei que você, não, vai lá hoje com cartão de crédito,
A pasta de igreja chega 3 dias na sua casa. Agora você tem controle. Eu já tive cartão de crédito, o valor é razoável. Mas eu decidi não ter mais. Primeiro, se eu emprestar, pastor, no dia da fatura, ele não pode ter 238, eu vou deixar 200, você tem que deixar até um troquinho a mais. Eu vou puxar extrato, tem despesa. Talvez se eu pagar amanhã, multa de cartão, você já conhece, ela não é baixa, é altíssima. Hoje passa de mais de 400% o juro de cartão. Então é bom ter equilíbrio. Quem quiser ter, um dia deve ter somado um tanto de banco, André, que estão mandando aí, porque chegou 82 mil para me pegar, 4 cartão, 82 mil. A gente empolga assim, vou comprar um carro, mas quem vai pagar a fatura? Então é melhor ser igual eu, ando de Fusco, se tiver dinheiro, compra um carro melhor, mas cartão deixa lá no banco, peraí no banco. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos administrar com sabedoria aquilo que vem nas nossas mãos, de toda a vida que entrar como receita. Minha casa, o que é meu é somente 90%. As pessoas fazem cálculo com salário de 10 mil e dele só é não, porque 10% é do Senhor. Jamais faremos planos com aquilo que não é nosso. Quando falamos em fidelidade na casa de Deus, é bom lembrarmos que muitos cristãos entendem que é só sobre dízimos que ofertam. Vai muito além disso, fidelidade. No contexto financeiro, existem muitas pessoas que são avarentas. São pessoas que são presas ao dinheiro. Nós temos que ler. Lê para mim aí, olha aí, Efésios 5:5. Só vou ler essa referência. Sabe o que é avarento? Vai falar em muquirana. Começo do ano, acha aí, Efésios 5:5. Começo do ano nós fizemos a programação da sexta. Cadê o trem foi caindo. Você deixar de trabalhar, não estou dizendo isso aqui talvez deixar de receber salário, que não puderam mais contribuir. Irmão, acho que o dos mais caros é um pacote de arroz hoje, né? Eu acho. Irmão, ajuda, tem alguém precisando da minha ajuda. E eu bato na terra. Se você come um arroz X, que eu não vou falar o nome dele, não dá aquele arroz que queria com irmão, não. Dá o que você come. Você come o melhor, dá o melhor. Nós não podemos ser muquirano, nem avarento. Nós sentimos mal próximo. Todo mês. Esqueci, irmão. Tenta lembrar, põe na geladeira, comprar um ingrediente para a cesta básica e tal. Faça isso. Eu olhando ali, irmão Geraldo, quanto caiu? Possivelmente uns 70% caiu dos primeiros meses do ano. Irmão, vamos esforçar. Alguém achou aí? Profeta Efésios? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O rei não é a nossa morada eterna, nós vamos estar. Está dizendo que essas pessoas que praticam esses comportamentos aí não têm herança, ou seja, não vai estar lá. Avarento. Irmão, crente não pode ser avarento. Você não pode ter amor ao dinheiro. Você pode ter administração segura sobre o dinheiro. Mas avareza, não, meu dinheiro eu não ajudo ninguém, eu não contribuo com ninguém. Quando eu estava na pindaíba, ninguém me ajuda. Negativo. Crente tem que abrir a mão para ajudar o próximo. Com sabedoria, com entendimento. E quando a Bíblia diz que quando eu fui trazer a minha oferta ao altar, eu pego a esquerda e dou escondidinho para ele não ver. E outra, eu não preciso dizer assim, Valmir, eu dei ajuda lá de R$300 lá, fala bem lá para todo mundo. Não, ninguém precisa saber o que você deu, não. É você e Deus. É você e Deus. Deus abençoe, eu peguei um dinheirinho a mais na minha rodinha, chego lá, vou aumentar aqui, R$5.000 de dízimo. E falo bem alto para os vizinhos até onde todo mundo escutar. Irmão, quem precisa saber é Deus. O tesoureiro tem que saber, o tesoureiro vem moeda, ele vai saber. Mas jamais eu posso doar, fazer, prestar algo na casa de Deus para sair divulgando para todo mundo. Negativo, nós não podemos fazer tal coisa. Fidelidade com Deus é o mesmo que ter uma real comunhão constante com o nosso Criador. Não vamos ler essas referências, não.
Já ouvimos pessoas dizerem que se Deus for fiel para com ele, fará isso ou aquilo. Negativo. Essa palavra não deve ser pronunciada por qualquer um de nós, pois Deus nunca falhou. Ele já é fiel desde a eternidade. Ele permanece fiel o tempo todo. Irmão, eu venho prestando culto a Deus. Eu estou passando por uma situação X. E aí eu vou para o culto, eu vou dar até uma oferta gorda hoje na igreja, porque Deus vai ter de me abençoar. Negativo, querido. Ele não é menino de recado, não. Ele não é menino você mandar nele, não. Outra coisa, já ouvi muitos crentes falar, eu botei Jesus no canto, falei para ele, eu não passei. Botou Jesus no canto. Ele é subordinado a você? Não. Ele é ser superior. Se fosse Deus botando ele no canto, tudo bem, porque ele é superior. Mas essa expressão jamais vamos expressar. Eu botei Deus, Jesus no canto e contei para ele que ele não aceita. Não é assim. Ele é fiel desde o início. Então, eu vou fazer para cultuar ele, adorar ele. E ele vai me abençoar, vai porque ele conhece o meu coração. Mas jamais. E outro, sair testemunhando. Não. Você viu o que aconteceu? Que eu falei. Se Deus não te abençoar, eu lá para ser crente. Não concordo com esse tipo de. Tem um segmento X aí. Se não acontecer, eu vou rasgar a Bíblia. Irmão, não faça isso. Crente tem que ter equilíbrio nas emoções. Eu vou fazer isso. Se o Senhor abençoar, eu continuo sendo Deus. Se não abençoar agora, continua sendo Deus. Mas eu preciso estar aos pés dele para que a bênção chegue na minha tenda. Tudo que fizermos seja para a glória de Deus, contribuir financeiramente, prestar um culto a Ele, fazer algo na casa de Deus, auxiliar meus livros, prestar serviço social na igreja e muito mais. Meus irmãos, vamos procurar agradar a Deus com a nossa fidelidade na casa dele. Termos um real compromisso com o seu reino, não fazermos nada para aparecer, mas para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Irmão, se todos os crentes do planeta pensassem em fazer a obra de Deus, ele não ia ver defeito de ninguém, pelo contrário, ele ia contribuir por certa bênção que seria derramada sobre cada um deles. Então nós precisamos ter um compromisso, cada um de nós individualmente. Não, eu preciso ajudar a obra de Deus. Eu preciso ajudar o ministério, o meu departamento, eu preciso contribuir. Nós temos de deixar aquelas conversinhas desagradáveis. Irmão do céu, graças a Deus eu tenho dificuldade para ouvir certas conversas. De vez em quando, pastor, você não sabe isso? Não sei. Pois está rolando isso. Irmão, eu não tenho tempo para ouvir isso. Eu estou tendo tempo pouco para cuidar da minha vida como cristão. Eu preciso cuidar dela em primeira instância. Só que bom é que todos cuidassem. Largar essas conversinhas, aquele tititi, aquela conversa, fulano, nós não podemos. Nós somos cristãos, nós somos herdeiros do céu. Eu venho aqui, cultuar a Deus, cumprimentar meu irmão, confraternizar com ele, e a bênção vai continuar caindo sobre a minha terra. Amém? Observe o versículo 10 do capítulo 3, que os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Fartura chegará na tua tenda. Fartura chegará na tua tenda. Eu vou fazer um comentário sobre o Edivaldo, benéfico, negativo. Edivaldo, nós estamos aí congregando desde 2010. Aí passou um tempo lá no. Depois do Maranhão, agora esqueci o nome. E ele congregando com o pastor. Não esqueci. O João Branco. E ele contou para mim, assim que ele voltou aqui para o Maranhão, contou, irmão, Deus me provou. O Edivaldo é fiel, a Patrícia é fiel, companheiro dele, bom para ajudar, fiel nos dízimos e tudo. E ele deixou de dizimar lá. Quando a pessoa conseguiu, foi fechando, botaram a energia dele. Os dois trabalhando, as crianças. Foi fechando, botaram a água. O pastor, tomando conhecimento, a pastora foi lá, pegou as roupas, era próximo, lavou a roupa, tudinho, trouxe uma cesta básica,
Aí ele era de buscar, estava no monte, buscar a cesta lá, que o pastor não podia levar lá. Quando ele foi, o Espírito Santo falou na estrada: deixou de ser fiel, você vai colher agora. Chegou lá, pegou a cesta, voltou, fez uma oração, pediu perdão a Deus. Isso foi em 2018, 2017. Eu disse: irmão, minha casa é cheia, realmente é. Fidelidade. Até os barris vão transformando em vinho. A Bíblia tem um versículo que diz que Davi dizendo: ele foi moço, já estava com cabelo branco, mas ele nunca viu um justo, como é que diz? Mendigar o pão, vírgula, e nem a sua descendência. Nem a vírgula lá, mas tu entendeu o que eu vírgula. E nem a descendência dele. Se é justo e fiel, fique tranquilo, Deus cuida. Ah, pastor, estou numa situação difícil, deparei lá com uma situação. Fala com Deus que está te vendo, a tua fidelidade, a tua honestidade, a tua integridade, a tua sinceridade, como você tem sido fiel, e Ele vai responder, porque eu digo, Ele é fiel. Isso acontece porque quando somos fiéis e honramos ao nosso Deus, todos nós desfrutaremos da grandiosa presença de Deus em nosso viver. Concluímos dizendo que Deus nunca falhou com cada um de nós. E a pergunta é: por que falhamos tanto com Deus, com o nosso Deus? Por que nós fazemos isso? Por que nós falhamos tanto? Omissos, preguiçosos, cheios de desculpas. Por que nós fazemos isso? Nós não poderíamos mudar? Podia? Não pode. Poderia? Não pode. Nós precisamos mudar. Compromisso com o reino de Deus, compromisso com a obra dele, compromisso com as programações da igreja. Tudo isso é necessário que tenhamos no nosso peito todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que as bênçãos do Papai do Céu sejam derramadas sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, nossos segmentos profissionais. Deus vai abençoar o seu povo. Deus vai abençoar a minha família, a minha casa, a minha descendência, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe e devolva